Fala galera do canal Elite Oculta! Antes de começar o vídeo galera, eu queria pedir a vocês para se inscreverem no canal do meu amigo Davi Oliveira. Fala galera, meu nome é Davi Oliveira e está começando mais um vídeo aqui no canal. Por acaso você já se perguntou quais são os piores vídeos do YouTube? Se você não sabe, fica até o final desse vídeo que você vai descobrir. Peço que se inscreva aí galera no canal do meu amigo Davi Oliveira e vamos para o vídeo. Redação de férias. Como foi suas férias? Bom, por onde eu começo? Como de costume, eu e os meus pais viajaremos para a cidade natal da minha família. Uma cidade grande que fica a uns 600 quilômetros de distância da cidade onde moro. Moro numa cidade de cerca de 10 mil habitantes, na região norte do país. Em teoria, tudo aqui é longe. A capital, as cidades turísticas com as suas praias, e por conta disso, sempre viajamos muito. Bom, até então, nada de anormal. O meu pai trouxe o carro da revisão, o nosso SUV, da família com vaga para 5. Temos uma boa condição financeira, por assim dizer, e por isso sempre viajamos com carros caros e de bom gosto. O meu pai sempre dizia: vou proporcionar a vocês tudo o que eu não pude ter. Os meus pais vinham de famílias humildes do interior, e tudo que conquistaram foi com muito esforço, sempre se esforçando ao máximo nos estudos e trabalhando bastante. Assim, chegamos onde estamos. Mas para não criar a mim e o meu irmão como adolescentes mesquinhos, eles sempre fizeram questão de nos fazer ver os seus esforços, sempre nos dando atividades e ocupações, seja concursos ou trabalhos, mas sempre fazendo valer o nosso suor e experiência, para assim sabermos o preço das coisas e também para nos ensinar a humildade. Essa era a maneira do meu pai nos ensinar a sermos mais dignos e honestos. Bom, embarcamos, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e eu no carro. Saímos ao cair da noite em direção à cidade. No som do carro tocava a banda The White Buffalo. A música era The House of the Rising Sun, uma música que o meu pai gostava dos tempos dele de caçador com meu tio. Todos nós da família gostávamos de músicas antigas, da década de 80, 90. Era rock, jazz e essas coisas. Em meio à música, o meu pai estava subindo a serra lá pela meia-noite, e uma chuva muito grossa nos pegou. E o meu pai nessa noite estava muito sonolento. A minha mãe, muito aflita, disse a ele que no próximo posto de gasolina, ou hotel que víssemos, deveríamos parar para descansar um pouco. E mesmo relutante, o meu pai acenou com a cabeça, que sim. Pouco a pouco, a chuva se acalmava. E próximo da metade da subida da serra, havia um hotel, desses hotel familiares, aparecendo logo ao longe. A minha mãe já olhava para o meu pai, e ele, que com um semblante desgostoso, logo estacionou o carro. Antes de descermos do carro, ele travou as portas e disse: olha, vamos pernoitar aqui até que eu descanse, e por volta das 4 da manhã sairemos. Quero tomar café na casa do meu irmão, amanhã logo pela manhã. Estamos todos entendidos? Eu fiquei quieto, pois sabia que não era para mim. Sabia que era para minha mãe que ele falava.
e ela também sabia, e acenou com a cabeça que sim. Saímos do carro e fomos para a recepção do pequeno hotel. Encontramos um senhor de idade, mas de aparência forte na recepção. Ele trajava roupas elegantes, mas sem nenhum exagero. Era uma camisa branca, calça social preta e um colete cinza. Ele tinha um corte de cabelo moderno, degradê amarrado atrás e uma barba longa. O hotel era bem movimentado, com mais pessoas no salão e algumas pessoas que eu julgava ser caminhoneiros devido às suas vestes de empresas petrolíferas, como a Petrobras e a Texaco. Entretanto, o senhor me chamava a atenção. Algo nele era demasiadamente chamativo. O seu semblante hospitaleiro, que combinava com seu visual rústico do hotel, eu não sei, talvez por implicância minha, mas o senhor da recepção me incomodava demais. E não incomodava só a mim, mas também ao meu irmão menor de 7 anos, que segurava forte a minha mão ao ver a notável figura do recepcionista nos olhar fixamente. O meu pai logo disse: "Boa noite, senhor. Me chamo Felipe. Essa é a minha família. Precisamos de comodidade para nós 4. Eu venho de uma viagem meio cansativa. E a minha esposa insiste que não é seguro seguir na estrada." O meu pai falava olhando o homem, enquanto a minha mãe observava panfletos e revistas no sofá comigo e com meu irmão. O vento da chuva recente soprava de fora, trazendo um vento frio que nos fazia grudar em nossa mãe como filhotes de gato na sua ninhada. Este vento trazia um misto de estranheza, medo e frio que jamais experimentei antes. O hotel era bem confortável e até bonito, mas algo me incomodava nele e eu não sabia o que poderia ser. Em poucos minutos de conversa, o meu pai acertara com o recepcionista sobre o nosso quarto. E logo assim ele apanhou as chaves e fez sinal para que o seguíssemos, e nos guiou pelo hotel. Logo passamos por um jardim interno que ficava no meio das instalações. Era lindo, com flores e uma cascata que vinha da mata atrás do hotel, e com alguns pássaros que dormiam em uma grade fina de arame, que os mantinha dentro do jardim. Eu me deslumbrei com aqueles pássaros e também com o jardim, mas a minha atenção foi atraída pelo recepcionista, que destrancava uma das portas daquele corredor e nos indicava o nosso quarto. "O quarto da família, senhor. Conta com 4 camas, como havia dito, frigobar, TV e banheiro dentro da acomodação. Uma ótima noite. Aliás, senhor, procure não sair entre os horários de 2 e 4 da madrugada. Neste horário, os seguranças dão lugar às empregadas que limpam os corredores e as gaiolas dos pássaros. Para evitar problemas e congestionamento no serviço do hotel, optamos por fazer essa limpeza na madrugada. Pode ser que ouça vozes baixas no corredor, mas são somente as copeiras. O Hotel Família Serrana agradece a compreensão." O recepcionista dizia com um semblante muito simpático e hospitaleiro. Entretanto, os seus olhos estavam sem brilho algum, o que arremetia à falta de vitalidade. Era como se aquilo fosse ensaiado para ser daquela forma. Mesmo achando muito estranho a recomendação do senhor que cuidava da recepção, o cansaço falava mais alto, e nos deitamos na cama para dormir. O meu irmão menor ficou com a cama próxima à porta, e os meus pais com a cama próxima à janela. Com as luzes apagadas, estávamos todos nós debaixo das cobertas. O sono era instantâneo, eu diria. Entretanto, algo me acordou no meio da noite. E sem dúvida não foram as empregadas do hotel, mas assim que abri os olhos e me virei para o lado, eu vi o meu irmão menor sentado no chão, de frente para a porta conversando. Eu fiquei a observá-lo, ainda enrolado no edredom e com somente a cabeça do lado de fora. Eu o questionei sobre o motivo pelo qual ele estava falando sozinho.
e ele me respondeu que um dos filhos das empregadas estavam ali, dizendo que não deveria abrir a porta, e que ele, o meu irmão, iria cuidar para que eles não entrassem. E eu, achando que ele estava sonâmbulo, logo me levantei e o coloquei de volta na cama, e retornei para minha cama para dormir novamente. Enquanto eu pegava no sono, novamente ouvi ao longe um som que parecia um som de um cachorro que rosnava na janela. Mas eu já estava quase adormecido e decidi não dar bola ao som estranho. E logo peguei no sono, acordando somente com meu pai a me chamar para sairmos daquele lugar. Acordei com uma sensação ruim. Lavei o rosto acompanhado do meu irmão. A minha família, inclusive o meu irmão, agiam como se nada tivesse acontecido. Ninguém ouviu nada. Será que eu havia sonhado com o evento daquela noite? Bem, eu poderia estar impressionado com o clima do lugar, e por isso eu teria sonhado com meu irmão falando sozinho. Eu estava com vergonha de contar para os meus pais, pois achava que eles poderiam ficar preocupados comigo. E não era a minha intenção, de maneira alguma, atrapalhar nossa viagem de férias. Então, fizemos o check-out e saímos do hotel. Um tom de roxo meio azulado pintava a cúpula da terra, anunciando que amanhã logo romperia a escuridão da noite. Ao entrarmos no carro e saímos do hotel, eu me virei para olhar para o hotel por uma última vez. Um hábito que eu carregava desde moleque. E o que vi era no mínimo loucura da minha parte. Mas eu podia jurar que vi o recepcionista do hotel caminhar até a porta e me olhando nos olhos fazer um sinal de silêncio, levando o dedo anelar até a boca. E de repente os seus olhos brilharam como um tom de amarelo meio alaranjado. Eu gelei na hora, as minhas pernas esmoreceram e lágrimas desceram dos meus olhos. Seja lá o que fosse esse homem, eu realmente não sei. E, sinceramente, eu também não quero saber. Passei o resto da viagem quieto, pensando com os meus botões o que seria aquele homem, ou coisa. E, ao mesmo tempo, tentando criar coragem para contar aos meus pais. Mas esse esforço era em vão. Quanto mais eu pensava em tudo aquilo, mais eu perdia a coragem de falar. O medo de ser rejeitado ou taxado de louco era muito maior. Além do mais, não voltaríamos pelo mesmo trajeto, o que descartava a possibilidade de provar essa insanidade para os meus pais. Quando menos pensei, estávamos na frente da casa dos meus tios. Os meus primos vieram ao meu encontro me ajudar com as bolsas e logo me entretinham com brincadeiras e jogos. E praticamente eu já havia esquecido tudo aquilo. E ao cair da noite, estávamos todos à mesa para jantar. Era uma mesa enorme, na garagem da casa. Os carros, todos estacionados na rua. Eram ao todo 4 carros e 4 tios, 5 contando com o meu pai. A minha tia, que nos recebera com carinho, é a que era anfitriã. Ela estava de pé, na ponta da mesa e agradeceu a presença de todos, e disse que gostaria de agradecer a Deus por nos permitir estar ali, naquela noite. Senhor meu Deus, obrigado por nos permitir estar aqui juntos, e que o Senhor nos proteja, nos guarde de todo perigo. Que o sol não nos faça mal de dia, e nem a lua à noite, e que o Senhor nos guie hoje e para sempre. E todos, com um coro, responderam: Amém. Logo fomos comer. O jantar estava delicioso. Vários pratos e uma sobremesa que estava divina. As mulheres da nossa família eram simplesmente incríveis na cozinha. Inigualáveis, dizia Marcelo, o meu tio mais velho. O Marcelo havia assumido a direção da família depois da morte do meu avô Sebastião. Ele ficou responsável pela fazenda da família no interior e por todas as cabeças de gado e vacas leiteiras. Sem dúvida, todos nós eram muito abençoados e afortunados. Era inegável que a nossa família estava muito bem provida.
Conforme a noite caía, as mulheres se reuniam na sala para falar coisa de família, relembrar de quando eram moças e de suas histórias. Os homens assavam carne no quintal e as crianças, como de costume, brincavam ali por perto. Até que viu meu tio Marcelo chamar o meu pai para uma conversa na cozinha enquanto pegava gelo. E eu, como era muito curioso, fui observá-los, às escondidas pela janela da cozinha. Marcos, você já batizou seus meninos? Você sabe que é importante, não é? Tanto Lucas como Daniel devem ser batizados. Nenhum homem ou mulher dessa família pode ficar sem o batismo. E você sabe o motivo. O meu tio falava com meu pai num tom meio baixo, para evitar alarde, e falava firme e sério, como se tivesse com medo. Medo de algo muito sério, algo que eu julgava ser uma doença ou algo assim. E como eu gostaria que fosse somente isso, somente uma doença. Não vou expor meus filhos a essas bobagens que papai nos colocara. Eles são livres para escolher o que quiser dentro do que é certo, desde que não infrinja a lei. Agora, se você esperar que eu arraste tanto Lucas quanto Daniel para a igreja por uma cerimônia contra o desejo deles, por um motivo de crendice de papai, eu não vou fazer. Marcelo, você sabe muito bem como eu sempre discordei de papai quanto a essas loucuras dele. Amanhã eu vou falar com os meninos, contar essa bobagem de papai para eles. E se eles quiserem se batizar, que seja. Mas eu não vou enganá-los ou assustá-los como o papai fez com a gente, não. Essa história acaba aqui. O meu pai respondeu com um tom de raiva e indignação. Jogou o gelo num balde e deu as costas para o meu tio. E saiu enraivecido da cozinha, deixando meu tio preocupado. O meu tio Marcelo ia sair da cozinha logo atrás do meu pai, quando parou e observou a janela onde eu estava, e olhou em minha direção. Ele parecia olhar em meus olhos, entretanto, nunca me disse se me vira ali ou não. Tal conversa foi o suficiente para me deixar encabulado por horas. Saindo da janela, eu fui para a garagem, onde não havia ninguém mais. Me sentei numa das cadeiras que estavam na ponta da mesa, de frente para a rua. Fiquei ali por horas, pensativo, até que algo me fez caminhar até a rua. Era uma rua de asfalto, e não havia mais ninguém ali naquela rua. Nem cachorros, nem gatos. A rua parecia abandonada. E neste silêncio, ao longe no fim da rua, cerca de uns 100 metros, eu vi o semblante de um homem. Esse semblante parecia muito com o homem da pousada, da noite anterior. Ele me olhava com aqueles olhos amarelos, quase que laranja. E como da primeira vez, eu gelei. E senti que morreria naquele lugar. Entretanto, o homem fez de novo o sinal de silêncio. E entrou numa viela ao lado da esquina. Eu logo corri para dentro de casa, aos prantos. Corri para o quarto do meu primo e me escondi embaixo das cobertas. O medo me dopava e me fez dormir naquela noite. E sem dúvidas, eu diria que dormi de medo. Acordei por volta de 7h30 da manhã, com os meus primos me chamando para levantar. Nós iríamos ao shopping. Acordei assustado e meio desnorteado. Estava com a dúvida se o acontecido da noite passada seria real ou sonho. Ao sair do banheiro, eu procurei o meu pai para conversar, e ele estava na sala conversando com os meus tios. E ao tentar chamar sua atenção, levei um esporro. Não está vendo que eu e seus tios estamos conversando? Vai sair com seus primos. Conversamos mais tarde, e não me interrompa de novo. O meu pai era de criação tradicional, e era inconcebível que uma criança, ou até mesmo um adolescente de 14 anos como eu, o interrompesse, seja por qual motivo fosse. Jamais se interrompia um adulto. E eu, obediente como sempre fui, dei as costas calado. Me troquei e fui para o shopping com os meus primos. O shopping em questão ficava a alguns minutos de distância, algo entre 10 ou 15 minutos a pé. Os meus primos sabiam todos os caminhos da redondeza, e junto conosco estava um garoto que era amigo da família.
Este garoto tinha 18 anos e era praticamente um primo também. Para chegarmos ao shopping, tínhamos que passar pela frente de um cemitério. Este cemitério não era nada tenebroso como esses de filme. Ele tinha um enorme portão de ferro e muitas árvores e flores. Era até bem bonito e calmo, mas ao passar pela frente do dito cujo, um dos meninos começou a puxar as boas e velhas histórias de terror. Ô Lucas, o tio Marcos já te contou do dia que o tio Jocélio viu uma moça aqui nesse cemitério? Eu franzi a testa com um semblante de desgosto e acenei com a cabeça para que ele prosseguisse com a história, enquanto caminhávamos próximo aos túmulos daquele cemitério. O tio Jocélio uma vez contou que quando ele tinha 16 anos, ele estava voltando da escola. Aquela escola que tem ali atrás do quarteirão do shopping, você sabe, né? Pois é. E ele disse que um dia ele viu uma menina dentro do cemitério. E a menina chamou ele para segui-la. Era como se ela fosse mostrar alguma coisa para ele. E quando ele chegou numa tumba, a menina sumiu. E logo ele olhou para a tumba. E nessa tumba tinha uma foto igual à menina que ele viu. E o tio Juscelio disse que ficou 2 semanas sem passar novamente por esse caminho. Bem, todos rimos e um dos meninos disse: Bruno, está cedo para você ficar mentindo, e ainda mais com o nome do titio. Ele vai te dar uma surra se você não ficar esperto, viu? Todos nós rimos, e Bruno, que era o mais novo de nós, se calou com vergonha, mas ainda disse uma última vez: se não acreditam, então peça para que eles contem para vocês. Hoje, depois da janta, eu vou falar com ele. Aí vocês vão ver quem está mentindo. Seguimos o caminho, contando histórias engraçadas das mentiras de Bruno. E assim, ele caía cada vez mais em descrédito e ficava com mais vergonha. Não demorou muito para que ele ficasse chateado e não falar mais com a gente. Ele se aquietou e só falava quando era questionado. E mesmo assim, os meninos ainda achavam espaço para importuná-lo, o chamando de mentiroso e Pinóquio. E assim foi, até saímos do shopping. Tínhamos ido lá para assistir um filme no cinema e comer algo após o filme. Quando já tínhamos aquietado com as piadinhas, estávamos comendo quando o garoto que nos acompanhava, aquele garoto que não era parente consanguíneo, soltou uma. O filme foi muito chato, galera, mais mentiroso que o Bruninho. Teve nem graça. Bruno se levantou com um semblante enfurecido e saiu da praça de alimentação. Os piá diziam coisas como: vai chorar, bebezinho? Volta aqui, Pinóquio. E Bruno, muito triste com as piadas de mau gosto, começou a caminhar em direção à porta de saída. Eu o segui, vendo que ele era muito novo para andar sozinho por aquele lugar. Que mesmo sendo a sua cidade natal, não era um bom lugar para um garoto de 12 anos perambular. Ele poderia ser assaltado, sequestrado ou algo assim. Então o acompanhei. Bruno, me espera, eu também vou com você. Esses caras são muito chatos, só porque são mais velhos, eles acham que pode falar o que quiser com a gente. Eu falava, enquanto tentava o alcançar. Enfim, ele parou e me aguardou. Logo pude perceber que ele estava muito chateado. Eu não estou mentindo, Lucas, mas eles não me escutam, acham que já são adultos. Um dia eles vão ver alguma coisa e vão ficar calados para aprender. Eu queria que eles tivessem visto o que eu vi no dia do meu batismo. Eles iam aprender. Aquele outro menino nem é da família e fica falando como se fosse. Ele é muito chato. O que você viu no dia do seu batismo? O batismo não é quando a gente nasce? Como você pode lembrar de algo de quando você nasceu? Eu parei, o segurando pelo braço, enquanto olhava em seus olhos. Esperava captar algum sinal de mentira ou algo assim. Bruno era realmente famoso por aumentar as histórias. Não que isso justifique os meninos pegando no pé dele, mas é sempre bom se precaver. Nem sempre é quando a gente nasce, não. O meu pai é agnóstico igual seu pai, e ele disse que eu deveria decidir quando me batizar. Isso é, se eu quisesse.
Ele me respondeu fazendo força e se soltando do meu controle. E como você soube que era a hora? Aliás, por que esse negócio de ser batizado é tão importante? O que você viu de tão amedrontador? Ele olhou para mim e disse: Vamos caçar um lugar para sentar e eu te conto. Caminhamos até a estrada do cemitério, onde nos sentamos em um banquinho. Eu já comecei a desconfiar. Eu achava que ele havia me levado até ali para me assustar com alguma mentira. Afinal, Bruninho era muito brincalhão e poderia sim estar aprontando comigo. Logo que nos sentamos, ele começou a falar. Olha, Lucas, em hipótese nenhuma você pode dizer que eu te contei. Mas parece que o nosso avô fez um pacto com o demônio para entregar cada primogênito de cada filho dele para o coisa ruim quando completasse 13 anos. Mas parece que o vovô desistiu do pacto quando viu o primeiro neto dele. Aí ele correu do diabo e pediu proteção de um santo. Eu acho que era São Bento. Eu não sei, mas esse santo disse que só o batismo poderia nos salvar. Porque assim estaremos todos debaixo da proteção divina e o demônio não poderia nos tocar. Eu me levantei, olhei um pouco para o horizonte, assimilando as informações, e rindo, eu disse que era difícil acreditar nisso tudo vindo da boca do Bruninho Pinóquio, mas prometi a ele que não comentaria nada sobre isso para ninguém. Eu disse a ele para parar de mentira usando o nome do nosso falecido avô, mas que ele deveria ter mais respeito pelos mortos. Olha, Lucas, eu vi no dia do meu batismo, na porta da igreja, um homem alto, forte, parecia um velho. Ele tinha um porte bem forte e um cabelo curto com um corte bem bonito, e os olhos dele eram amarelos. E quando me mergulharam na água e logo que eu saí, eu vi que no lugar do homem era uma besta, Lucas. Aquela coisa na porta da igreja era meio cachorro e meio homem. Tinha as orelhas grandes, igual aquelas de lobo. Tinha os braços fortes e parecia estar louco de raiva. E logo que passei a mão no rosto para tirar a água dos meus olhos, aquela coisa sumiu. Você pode até não acreditar, mas, sinceramente, eu nem me esforço mais em convencer ninguém. Eu já estou feliz em não ver mais aquilo perto de mim. Se você não acredita, o problema é seu. Mas eu sei que eu vi. Ele se levantou e saiu enquanto eu me sentava assustado no banquinho. Os meus olhos procuravam o horizonte e o meu cérebro parecia explodir com tanta informação. Seria esse o homem que eu estava vendo? E por que aos 14 anos? E por que um cachorro? Seria um lobisomem como nos filmes de terror? Eu não fazia ideia do que fazer. Fiquei assustado e com muito medo não demorou muito para as lágrimas correrem dos meus olhos. Eu não fazia ideia do que fazer. Pensei em milhares de coisas e tentei achar uma resposta para aquilo. Mas não tinha como explicar o fato do meu primo Bruno saber daquele homem. Não tinha jeito. Eu não havia comentado com ninguém. E como ele saberia? Quando dei por conta de mim, os meninos estavam me chamando da porta do cemitério. Eles me perguntavam o que eu fazia lá e se eu estava procurando a moça da história de Bruno. E eu, muito confuso, sem saber o que dizer, apenas segui para casa, quieto e calado. Aliás, eu nem saberia explicar o que estava vendo. Ao chegar em casa, eu fui direto atrás do meu pai para procurar saber o que estava acontecendo, pois eu queria saber desse devaneio do que Bruno estava me contando. Entretanto, o que eu encontrei foi todos da casa arrumando as malas para mais uma viagem, pois iríamos passar o fim de semana na fazenda de nossa família, uma das fazendas que eram administradas pelo tio Marcelo. Os meus pais estavam muito felizes e sorridentes, arrumando as coisas para sairmos. Não parecia uma boa hora para isso. Então fui arrumar as minhas coisas e acabei me distraindo e esquecendo tudo aquilo. Com todas as malas nos carros, os adultos decidiram partir ao cair da noite. E assim o fizemos. E por volta das 19 horas saímos todos da casa da minha tia. E eu, como de costume, olhei para trás, vislumbrando a casa que aos poucos ficava só. Entretanto, dessa vez
nada de anormal foi visto por mim. Fiquei até mais aliviado, e ao chegarmos na fazenda, já por volta das 22 horas da noite, me deparei com um lugar muito bonito. Mas algo já me chamou a atenção na estrada. Do sentido oposto da estrada que vínhamos, eu vi surgir ao longe 4 homens, todos armados e muito sujos e suados, e acompanhados de alguns cães. Eles pararam próximo à caminhonete do meu tio Marcelo, que conversou algo com eles. Aquilo estava estranho. Entretanto, por eu não ser da região e não conhecer bem, decidi me aquietar e não opinar sobre aquilo, pois eles poderiam estar voltando de alguma caçada mal sucedida ou algo semelhante. Quando chegamos no sítio, estacionamos os carros e cada um foi procurar um quarto. As regras eram claras. Irmãos dormiam junto, casais também. Somente os solteiros ficariam com quartos individuais. Eu e o meu irmão pegamos um quarto cuja porta era de frente para a porta do quarto de nossos pais, e assim sentiríamos bem mais seguros. A casa da fazenda, apesar de grande e aconchegante, não tinha grande luxo como Wi-Fi, videogame ou TV por assinatura, e tão poucos celulares tinham sinal por lá. Havia somente a TV aberta e um telefone fixo. A nossa diversão seria as aventuras nos lagos, rios e florestas nos derredores, pois ficamos basicamente incomunicáveis por todo o fim de semana. E essa era a intenção. Mesmo vindo de uma cidade pequena no interior do estado, eu estava acostumado com todas as comodidades que não tinha naquele lugar. E por um instante eu confesso que fiquei incomodado com o lugar. Mas, após o lanche da noite, feito pela mulher do caseiro, que cozinhava divinamente bem, eu até havia me esquecido de como sentia falta de Wi-Fi e coisas assim. A madrugada logo veio. Eu dormia calmamente, dividia a cama com meu irmão, quando senti algo se mover na cama. E nessa altura eu já estava cabreiro, e não daria espaço para falhas. Abri os olhos e vi o meu irmão menor sentado em frente à porta, como ele estava no hotel. E dessa vez, em vez de recolhê-lo para a cama, eu fiquei a observá-lo. Ele conversava com alguém, que eu não via. As respostas eram convictas e serenas. Ele dizia algo sobre o meu pai não gostar desses assuntos, e que ele sabia que eu deveria ser batizado o quanto antes, pois o cachorro sentiu meu cheiro de pecado à distância, e já havia passado ali dias atrás, me procurando. Os meus olhos se arregalaram ao ouvir tais palavras, e comecei a chorar baixinho. Logo depois, o meu irmão se levantou e veio para a cama novamente. O meu medo de que ele pudesse me fazer algum mal era perceptível. No entanto, ele me abraçou e disse que era para eu dormir, que ele cuidaria de mim. Incrivelmente, por um motivo que eu não sei qual, eu me senti tão seguro e amparado que uma energia boa tomou conta de mim, e logo adormeci. Acordei com o sol entrando pela janela, e a minha mãe me acordando. "Vamos, garoto, até o seu irmãozinho menor já está lá embaixo brincando, e você aqui, debaixo dos lençóis. Acorda rápido, que todos já estão lá embaixo esperando para tomar café juntos." Ela dizia, puxando as cobertas e abrindo as cortinas que estavam entreabertas. Ela me mandou levantar e arrumar a cama, e sem demora era para que eu comparecesse para o café. Desci o mais rápido que pude, e quando cheguei na cozinha, estavam todos lá me esperando. E eles riam, porque eu estava com uma cara de sono. E logo eu ri com eles. Minha tia logo destampou as comidas e todos comemos. As conversas durante o café da manhã eram variadas, de lembranças de infância e piadas. Todos pareciam se deleitar com toda essa brincadeira, e não demorou muito e todos foram dispensados. Os garotos e garotas foram para o imenso quintal que circundava a casa da fazenda. Acredito que se juntassem todos os piás ali, atingiam facilmente 20 crianças. Passamos o dia todo correndo e brincando de pique-pega, pique alto, esconde-esconde, polícia e ladrão, e fazia tempo que eu não me divertia tanto assim. Exploramos os lagos
e até vimos alguns animais que eu só via em livros de escola, como antas e até um tatu. Enfim, foi um dia único, e com o cair da noite, os meus tios se organizaram para irmos todos os familiares a uma capela próxima para participarmos da missa em homenagem ao meu avô. Mesmo meu pai sendo agnóstico, ele não se negou a ir. Acredito que por educação. Era incrível ver que meu avô havia mudado aquela região. O padre falava durante o sermão que o meu avô era um exemplo de fé e persistência e que aquele povo havia muito a agradecer a ele. Os meus tios abaixavam a cabeça e riam baixinhos, para não constranger o padre. Era como se eles soubessem de algo que ninguém mais sabia. Após o término da missa, houve um leilão para ajudar a capela da comunidade e mais algumas festividades típicas de coisas do interior. E lá por volta de 23 horas, retornamos à fazenda. E ao chegar na estrada, avistamos novamente os homens de cavalo. E dessa vez, eles nos esperavam na estrada. Parecia que algo sério havia acontecido. Mas dessa vez, eu queria saber o que houve. Desci da nossa SUV e deixei o meu pai esbravejando e fui ao encontro do meu tio na caminhonete na frente do comboio. Ao me aproximar, o homem que falava com meu tio se calou e me encarou sério. E disse ao meu tio que essa noite deveríamos dormir todos na sala, para não ficarmos expostos na janela e que os homens vigiariam a casa. Aquilo me deixou sem resposta. O homem se virou e abriu a porteira. O meu tio ia me falar algo, quando meu pai me apanhou pelo braço e praticamente me arrastou até o carro. Quando eu te mandar ficar quieto, Lucas, você fica. Deixa esse pessoal resolver as coisas dele. Você não é nem dono de nada aqui. Ele me jogou para dentro do carro e arrancou logo atrás do meu tio, cortando o comboio. Quando todos estavam na casa, o meu tio Marcelo nos chamou para a sala e logo começou a dar algumas instruções para aquela noite. Pessoal, os seguranças e vaqueiros da fazenda viram ontem e hoje um bicho perto das cercas. Parece que é uma onça, uma coisa assim. Esse bicho já matou 8 cabeças de gado e já foi visto por aqui antes. Então nessa noite, para a segurança de todo mundo, vamos todos dormir aqui na sala, ok? Então cada pai vai lá em cima e vai pegar os colchões para forrarmos o chão. Os homens na rede, mulheres e crianças dividem o sofá e os colchões. E assim fizemos. Apesar do estranhíssimo dessa situação, a noite seguia bem confortável. Todos nós ríamos e contávamos histórias enquanto os homens mais velhos da família cuidavam da segurança. Eles se posicionavam de pé em frente às janelas, com espingardas e facões. As nossas tias riam e contavam histórias, até que o meu tio Maurício fechou todas as janelas da casa e disse que contaria uma história da nossa família. Uma história que somente os homens mais fortes teriam coragem de ouvir. E assim, estimulando o nosso ego machista, ele nos fez sentar em círculo, enquanto ele contava aquela história. Eu vou lhes dizer o que ele contou aquela noite que mudou a minha vida. O ano era 1945. O meu pai, avô de vocês, tinha 20 anos. Estava justamente nessa propriedade, que nessa época não era tão grande assim. Ele e a minha mãe moravam aqui de favor, e os tempos eram horríveis. A seca assolava a região. O gado morria de fome e as plantas morriam de sede, e nada se podia fazer para mudar isso. E para piorar, a minha mãe estava grávida de mim. Já estava de 6 meses, e as coisas estavam péssimas. E em uma noite, na volta de um dia cheio de trabalho, na mina de carvão, na descida do vale, o meu pai se encontrou com um homem. Era um homem bem vestido e vinha num cavalo branco, um cavalo muito lindo. Na cintura daquele homem havia 38 desses prateados com um cabo branco. E em sua sela havia uma bengala muito bonita, com um bode na ponta. Ao visualizar o homem ao longe, o meu pai disse em sua mente: "Eu daria minha alma ao diabo
para ter a riqueza que esse homem tem. Aparentemente, de alguma maneira, o homem parece ter ouvido seu pensamento. E ao se aproximar do meu pai e olhá-lo mais de perto, o homem disse que ele deveria ir na encruzilhada na sexta-feira à meia-noite, e que ele deveria levar uma galinha preta e 2 velas, e deveria ir com a sua melhor roupa, que ele encontraria uma saída que mudaria a vida dele. E logo entregou na mão do meu pai uma maleta de couro cheia de dinheiro e disse a ele que essa era uma amostra grátis, e que se ele quisesse recusar, ele deveria devolver a maleta no dia seguinte. E o meu pai, muito feliz, fez a feira, pagou as contas da quintanda e comprou as suas garrafas de cachaça. Na hora combinada, o meu pai estava lá, na encruzilhada. Uma chuva imensa caía sobre aquela terra, algo inimaginável, pois eles já vinham de anos de seca. E não demorou muito, e logo apareceu aquele homem. O homem rodeava o meu pai como se o avaliasse. Ele deu 3 voltas ao seu redor e parou em sua frente. Ele disse ao meu pai que daquele momento em diante toda a riqueza daquelas terras seriam dele. Todas as mulheres o amariam e ele seria o maior fazendeiro que o estado já viu. E o preço que ele deveria pagar por tudo aquilo é que o meu pai deveria oferecer todo o primogênito da nossa família de alimento para o cão daquele homem, e que sempre que o rapaz ou moça completasse 14 anos, o cão viria buscar a sua comida. E somente isso bastaria para que ele fosse o maior fazendeiro de todos os tempos. E nunca mais ouviria-se falar em fome em sua vida. O meu pai apertou a mão daquele homem, e o homem saiu caminhando em direção à mata. O som que aquele homem fazia andando, que parecia ser de passos, mudou para um som de casco de boi andando no mato. E com o tempo se desfez, e junto com a despedida daquele homem, a chuva parou, e o meu pai foi para casa naquela noite. Calado ele estava, e calado ele ficou. O meu pai contava que não sabia como se daria com essas riquezas, pois ele não imaginava como isso aconteceu. Mas no outro dia pela manhã, bem cedo, um homem o procurou para conversar. Era o dono das terras onde ele morava. Este homem deu as terras para o meu pai e disse que agora a mina de carvão era dele e que ele deveria administrar. Tudo aquilo aconteceu como o homem da encruzilhada disse. E com cada mulher que o meu pai conhecia, ele fazia um filho. O seu casamento com a minha mãe estava péssimo e desgastado. As brigas só pioravam, e por conta daquelas coisas, quando eu fiz 14 anos, eu passei pela pior experiência da minha vida. Neste momento, nós estávamos todos morrendo de medo. Os outros adultos quietos no canto, olhando os corredores. Logo pude notar o olhar de desgosto e desaprovação do meu pai, pois ele odiava essas coisas. O clima ficava cada vez mais pesado à medida que as histórias pioravam. Mas sem se importar com a cara de desaprovação do meu pai, o meu tio continuou. Eu estava na mata com o pai. Ele queria vigiar uma mulher que ele havia pegado no mesmo ano em que eu nasci. Ele queria ver essa parte da história do cão. Nós estávamos em cima de uma árvore, olhando para a casa dessa mulher do meu pai. Eu não me metia em seus assuntos de adulto. Não dava opiniões. Apenas obedecia e cuidava do que ele me mandava cuidar. Então não cabia a mim os méritos dessas coisas de outras mulheres ou outros irmãos. Por volta da meia-noite, vimos o que eu jamais esqueceria. Ao longe na mata, um homem saía. Parecia ser um caçador, mas com uma roupa muito bem trajada. Barba longa e um desses cortes sociais modernos. Os olhos deles acendiam como olhos de onça no escuro. E de repente ele começou a se contorcer, num misto de dor e agonia que eu jamais vi. Ainda fiz um gesto para o meu pai descer da árvore, e ele me segurou pelo braço e fez um sinal de silêncio. E ficamos ali, só olhando, enquanto o homem se transformava numa besta descomunal. Aquela coisa tinha grandes garras e uma boca gigante cheia de dentes. Um odor pútrido e inconfundível. Naquela noite nós não fizemos nada,
Ficamos somente olhando enquanto aquela coisa entrava na casa e devorava a criança e matava a sua mãe. Era algo surreal, tal como a sua riqueza instantânea. E nem o meu pai, tampouco eu, sabíamos o que fazer. Mas o meu pai não deixaria isso acontecer com seus filhos. Pelo menos não com o do seu casamento. Não seria certo. Logo que o dia raiou, o meu pai e eu descemos da árvore. Pensei que íamos para casa, mas o meu pai me mandou para casa e foi em outra direção. Nesse instante, as luzes da casa se apagaram. A força havia caído e todos os homens abriram um pouco as janelas. Somente o suficiente para olharem lá fora. Mesmo vendo muito pouco, eles podiam ver os peões em cima das árvores observando, e mais alguns homens ao longe, todos observando o horizonte, procurando por alguma anormalidade. E o meu tio com a sua garrucha a destravou e prosseguiu com a história. Meu pai chegou em casa à noite. Ele disse que havia ido à igreja e se confessado com o padre local, que era um senhor de mais ou menos uns 70 anos, e sabia muito bem o que fazer. Segundo ele, não perderíamos as terras e nem o dinheiro, mas tínhamos que batizar todos os filhos dele, pelo menos os do casamento dele, e possivelmente teríamos que lidar com essas forças demoníacas até que o meu pai morresse. E assim fizemos, sempre com todos os meninos da família. Sempre que nascia um novo garoto, ele era batizado. E aos poucos, essa história se tornou uma lenda da família. Mas eu já soube de alguns meninos da família, ao serem batizados adolescentes, eles relataram ver um homem-lobo nos arredores da igreja. Mas enfim, o meu pai teve 4 filhos depois de mim, 2 meninas e 3 meninos. Os meninos foram todos batizados cedo e nunca viram aquela fera, e nem as meninas. Mas o meu pai viu um a um dos seus filhos fora do casamento serem mortos sem poder fazer nada. E eu sempre o acompanhava, pois eu era o seu filho mais velho, o seu primogênito. Até que no dia da sua morte passamos pelo maior susto. Ele morreu de uma doença que o atingiu pouco tempo depois dele parar de engravidar as mulheres por aí. Eu tinha por volta de 23 anos, quando meu pai estava prostrado na cama. Sempre ele dizia que via algum tipo de cão circundar a casa. E eu, sabendo do que ele falava, eu sempre chamei benzedeiras e padres para purificar a casa toda semana. Mas numa viagem, numa semana de chuva, eu fiquei preso na estrada e tive que largar a charrete e vim a pé. E quando cheguei em casa, me deparei com um homem à porta, muito bem vestido. Ele me cumprimentava e saía correndo em direção à mata. Entrei correndo em casa e ainda ouvi o último suspiro do meu pai. Ele dizia: "Cuide da sua mãe e de seus irmãos. Vocês são o melhor que tenho. Não se esqueça do batismo e nunca aceite nada fácil demais em sua vida." Desde então, eu cuido da família no lugar de papai. E há muito tempo eu não tinha ouvido falar dessa fera, mas o meu irmão, que foi batizado ao nascer e nunca viu o sobrenatural, insiste em não batizar o seu menino. E o cão, que não se alimenta da descendência do nosso pai, agora está lá fora, sentindo o cheiro desse menino e se preparando para entrar aqui a qualquer hora e nos atacar e devorar o pequeno Lucas. Então, que Deus nos ajude essa noite, e talvez depois de hoje ou amanhã o Lucas seja batizado. O silêncio que se formava naquela sala era aterrador. Um misto de medo, desconfiança tomava conta do espaço e inundava a atmosfera ao redor. Eu nessa altura já estava colado ao meu pai, que olhava fixamente pela janela, parecendo acompanhar algo com seus olhos. Logo Marcelo olha pela janela e diz: "Que diabos é aquilo?" E logo que o meu pai olhou pela mesma direção que o Marcelo estava olhando, ele se assustou, pegou a sua espingarda e ficou ali, mirando. O meu tio logo disparou em direção a uma criatura. Meu pai e os meus tios viram uma criatura se aproximar. Rapidamente o meu tio atirou,
que acertou a criatura, que deu um uivo estridente. E logo em seguida, mais tiros ecoavam na propriedade. Aquilo era aterrorizador. Tiros e mais tiros, gritos, os cachorros corriam e lutavam com a criatura. Uns 15 minutos de terror e um último uivo se ouviu. Logo se passaram 15 minutos de silêncio e de repente batidas à porta da sala. Senhor, abra a porta, pelo amor de Deus. Aquela coisa correu para o mato. Estou desarmado e se eu ficar aqui, eu vou morrer. Sem luz e com pouca visibilidade por conta da forte chuva, não dava para confirmar quem estaria na porta. Entretanto, o meu pai se aproximava para abrir a porta, e ao colocar a mão na maçaneta, um raio rasgou o céu e iluminou a fresta por baixo da porta. E o meu tio Júlio reparou que quem estava ali, pelo lado de fora, parecia um cachorro. Ele logo segurou a mão do meu pai, impedindo que ele abrisse a porta. E ele teve a ideia de usar uma saudação das antigas, que eram comum entre os mais velhos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O meu tio dizia, segurando a maçaneta a ponto de abrir ou soltá-la. Entretanto, como resposta, ele ouviu um cafungado e uma espécie de rosnado. E a criatura que estava à beira da porta posicionou-se de cócoras, cheirando a fresta. A criatura investiu contra a porta com muita fúria e força. E as mulheres e crianças, incluindo eu, começaram a chorar desesperados. E isso só atiçou a criatura, que investia com mais fúria ainda. E por um milagre, um estampido de um tiro partiu do lado de dentro da casa, em direção à porta. Era o tio Júlio, que atirou com a espingarda e acertou em cheio a criatura, que deu um urro de dor e em seguida correu para a mata. O meu pai abriu a porta, assustando todo mundo. Mas ao que parecia, ele precisava ver aquela coisa para crer que aquilo realmente existia. E ele conseguiu ver a coisa saltar a cerca de mais ou menos 1,80 m de arame farpado sem nenhum problema. A criatura ainda olhou para trás antes de entrar na mata. O pesadelo parecia ter acabado. Mesmo assim, ainda estávamos sem luz e sem comunicação. Os carros estavam no celeiro e seria muito arriscado ir lá com essa coisa solta. A chuva prejudicava muito a nossa visão. A porta da sala estava muito danificada por conta das investidas da criatura e do tiro, e não oferecia mais segurança. Entretanto, havia na propriedade uma capela onde o meu avô havia sido enterrado. A capela, além de um lugar espiritualmente sagrado, também tinha um portão muito forte feito de aço puro, que havia sido feito para manter os ladrões afastados. Pois no túmulo do meu avô havia algumas pedras preciosas que alguns amigos dele trouxeram. Enfim, o nosso plano era ir para lá. Os homens armados fizeram um círculo ao nosso redor, e bem altivos eles cuidariam para que ninguém ficasse desprotegido. Então a minha tia Juscelia, que era uma das duas tias, apanhou a Bíblia e um guarda-chuvas para não molhar a Bíblia e se pôs a ler, enquanto caminhávamos até a capela. A leitura era do Salmo 121 e nos dava segurança e força para caminhar. A caminhada de apenas 50 metros em direção à lateral da casa parecia 1 quilômetro e duraria uma eternidade. O medo era nítido a cada passo, e a coisa que obviamente nos circundava e nos observava rosnando para nós era terrível. E acredite, quando entramos na capela, foi aí que as coisas se complicaram. Estávamos todos lá dentro rezando e olhando para os arredores. Os homens com as espingardas e as mulheres rezando, e as crianças todas juntas. E foi logo que vi o meu irmão de pé olhando para fora. E ele dizia que um menino estava de pé do lado de fora. A minha tia e a minha mãe, bem, como todos que estávamos lá e não o via, se colocaram a perguntar quem era ele. E o meu irmão pequeno só dizia que era um menino. Então, ao longe, caminhando em nossa direção, vimos surgir o homem do hotel. Barba grande e bem feita, cabelo bem cortado e nu.
Neste momento, nenhum de nós duvidou que aquele homem seria a fera. Mas por que ele não nos atacou no hotel? Bom, esse não era um problema para pensarmos agora. Os homens armados abriram fogo contra o homem, e o mesmo desviava das balas e corria ao redor da casa como se procurasse uma entrada. Uma hora ele vinha à frente da capela e rosnava, e outra hora se jogava nas paredes laterais, mas por algum motivo não entrava pelas janelas abertas, ou sequer pelo teto. Logo a munição dos homens acabaram, e essa seria a hora de sabermos se era possível que aquela coisa entrasse na capela. À medida que as rezas se intensificaram, o homem se irritava mais ainda, e em nossa frente ele se transformava. Os gritos de horror e dor eram inconfundíveis, e em nossa frente estava aquela fera banhada pela água da chuva tenebrosa. Seus olhos nos encaravam sedentos de sangue, e de uma matança que jamais acabaria. Os seus pelos eram grossos e muito ruins, como se tivessem sido queimados. As suas garras afiadas e a sua boca enorme parecia desejar a minha carne. Eu senti o seu olhar me penetrar a alma. Senti a dor e o tormento. O medo tomou conta de mim. Então ele se sentou como um cachorro e se pôs a olhar. Aquela visão era um tormento sem condições. Então, quando era por volta de 4 da madrugada, ele se pôs de 4 e tornou a correr ao redor da capela. Enfurecido, ele continuava se jogando contra as paredes, e urrava e uivava como jamais havia feito antes. Era terrível, e por volta de 5h15 da manhã, com os primeiros raios de sol, ele correu para a mata. Mas não saímos enquanto o sol não tomou conta do céu. Então, quando já era por volta de 8 da manhã, quando ainda muito cautelosos, saímos de dentro da capela. Fomos para a casa da fazenda para pedir ajuda. Ligamos para a polícia e em seguida para o padre. Naquela manhã mesmo, eu seria batizado sob o pretexto que eu tinha uma doença terminal. O padre aceitou fazer o batismo às pressas, e eu também vi o homem-lobo no batismo, igualzinho o Bruno tinha relatado. Aquilo era aterrorizante, porque eu sabia quem ele era, e sabia que eu já estivera bem próximo dele. Para a polícia, informamos que houve um ataque de animal selvagem. 4 onças haviam invadido a fazenda. Não tendo como provar o contrário, e nem o acontecido, a polícia ainda investiga as terras, que posteriormente, segundo os meus tios, vinham a ser a área de preservação ambiental, por conter 4 onças, que são um animal em extinção. Então, com certeza, perderemos as terras e vamos ficar somente com a casa e as terras nas proximidades da casa. Ao voltarmos para casa, depois do nosso depoimento combinado, o meu irmão menor viu uma foto na sala da casa da minha tia. Era um quadro do meu avô que ele tinha trazido da casa antiga. O meu irmão parou em frente ao quadro, fixou o olhar e disse: "Este menino que está no colo do vovô é igual ao menino que estava comigo. Ele falava e brincava comigo. Quem é ele?" A minha tia, muito surpresa, respondeu que esse era o irmão dela. O nosso tio, que havia falecido num acidente, e que ninguém comentava porque o acidente tinha sido com uma arma de fogo do meu avô, um 38 de cano longo, que ele ganhou de um certo homem rico numa estrada, com uma mala cheia de dinheiro há muito tempo. Bem, uma coisa é certa, depois dessa eu nunca mais volto naquela cidade, nem que seja só para visitar. Mesmo que me digam que estamos fora de risco, não vale a pena brincar com a margem de erros. E sem dúvidas, depois disso, o meu pai vai todos os domingos para a missa. Eu não sei que mistérios guardam esse mundo e o outro, mas eu não estou muito afim de saber. E é claro que não vou mandar essa redação para a escola. Aliás, escrevi só para poder aliviar-me desse peso. No fim, eu vou dizer que vi onças e que as férias são legais. E deixo isso de maldição de família só para a gente mesmo. E que Deus tenha piedade de nossas almas.